Olá, eu sou a Larissa, sou aluna do segundo ano de Matemática Aplicada a Negócios, sou membro do núcleo desde 2019, já fui membro do marketing, já fui membro de gestão de pessoas e hoje eu lidero energia. Vocês, costureiras, vocês estão cumprindo um papel fundamental. A máscara que vocês estão fazendo está salvando vida e vai fazer com que a gente volte para as ruas o mais rápido possível, que a nossa vida volte ao normal. Eu espero que essa capacitação faça sentido na vida de vocês, eu espero que ela gere renda e eu espero também que ela consiga aumentar um pouquinho a percepção do que é o mundo do empreendedorismo e que seja útil para vocês. Muito obrigada. Bom, meu nome é John Matheus, eu tenho 18 anos, faço matemática aplicada aqui na USP e, bom, eu entrei no núcleo esse ano e faço parte do projeto Pontapé e também faço parte da área da equipe de gestão de pessoas aqui da entidade. Oi, gente, meu nome é Iana, eu sou do Núcleo de Empreendedores lá da FEA USP, faço Matemática Aplicada a Negócios e hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo, né, no nosso atual momento, sobre uma pandemia, sobre as recomendações da OMS e o que a gente pode fazer com relação e o que a gente está fazendo no nosso projeto, né? Bom, atualmente o que a gente está passando é por uma pandemia. Às vezes a palavra pandemia ela pode ser um pouco assustadora, pois nos filmes a gente vê que está sempre relacionado a doenças e mortes e ao pânico. E a palavra pânico está dentro da palavra ser pandêmico, né? Mas o que exatamente é uma pandemia? Quando que é declarado uma pandemia? E o que acontece quando estamos numa pandemia? Para que uma pandemia ocorra, é necessário que se inicie um surto. No caso do que nós estamos vivendo, do Covid-19, esse surto foi um surto viral do SARS-CoV-2 que aconteceu na cidade de Wuhan, na China. Isso já veio desde do ano passado, né? Para acontecer esse surto, é necessário que o vírus entre em contato com humanos que não têm uma imunidade contra ele, né? E esse humano acaba passando de pessoa para pessoa, e assim espalhando facilmente a doença. Conforme a doença vai se espalhando numa comunidade ou numa região específica, a gente chama isso de pandemia. Para se tornar uma pandemia, não tem nada a ver com a severidade da doença ou o grau de ataque da doença, e sim com a disseminação geográfica que ela tem. Mas o que é a disseminação geográfica? Em geral, é quando um vírus se espalha para além das fronteiras internacionais, ou seja, contaminando pessoas do mundo inteiro. Mas não é tão simples assim. Se você se infectou na China, voltou para o Brasil e infectou alguém aqui, isso não configura em disseminação além das fronteiras. Se torna uma epidemia quando pessoas são infectadas por pessoas que não estiveram no país onde ocorreu o contágio em cadeia ou no centro inicial da epidemia. Um exemplo disso é a disseminação comunitária, quando alguém adquire a doença, mas a fonte da infecção é desconhecida. Isso pode nos ajudar a analisar algumas pandemias históricas. Algumas dessas pandemias ocorreram há milhares de anos. Por exemplo, a peste antonina, que acometeu o Império Romano. Ela foi trazida pelas tropas que retornavam do Oriente. É estimado que ela tenha matado 5 milhões de pessoas, onde é a Grécia, a Itália e no território onde hoje configura a Turquia. Não se sabe o que causou essa epidemia, mas os pesquisadores de hoje em dia acreditam que seja a varíola. Bom, também existiu a pandemia mais conhecida dos tempos modernos, né, que foi a chamada gripe espanhola de 1918. Seu nome, aliás, não tem nada a ver com uma suposta origem na Espanha. Olha que engraçado, né? Acredita-se que ela se originou em uma base militar numa pequena cidade dos Estados Unidos chamada Kansas e que então foi levada para a Europa por tropas do próprio Estados Unidos. Mas ela é nomeada assim gripe espanhola porque a Espanha, que foi um país neutro durante a Primeira Guerra Mundial, foi responsável pelas investigações e também mais tarde pela disseminação dessa doença, enquanto outros países censuraram ou tentaram esconder a existência dela. Talvez a parte mais assustadora de tudo isso é que ela teve duas grandes ondas.
A primeira onda afetou grupos mais vulneráveis, principalmente os mais idosos, os mais novos e os doentes, mas a segunda onda de infecções abateu indivíduos adultos e saudáveis, entre as idades de 20 a 40 anos, severamente. Tão rápido quanto a gripe espanhola atingiu seu ápice, ela rapidamente acabou. Após o pico na segunda onda em outubro, regiões repentinamente caíram de milhares de mortes para nenhuma. Uma teoria sugere que o vírus acabou se modificando naturalmente para versões mais distantes de sua origem letal, ou seja, não atacavam tanto assim o ser humano, que é o que a gente conhece por mutação. Mas agora, no mundo contemporâneo que estamos vivendo, quando uma pandemia se vê oficialmente declarada, nós olhamos para as ênfases como o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, mas principalmente para a Organização Mundial de Saúde. São eles que vão declarar quando estamos em uma pandemia. Alguns cientistas e epidemiologistas e coletivos podem declarar uma pandemia de acordo com seus próprios critérios técnicos ou sociais. Mas você pode presumir que isso também não seja tão fácil, né? Porque alguns vírus são difíceis de rastrear, especialmente quando a doença tem um tempo de incubação longo, ou seja, ela não apresenta sintomas e muitas vezes é mais difícil de rastrear os diagnósticos dessa doença. Existem outros problemas ao se declarar uma pandemia. A Organização Mundial da Saúde foi acusada de utilizar o termo de forma errada em 2009, quando declarou que um surto de H1N1 era pandêmico. Isso aconteceu porque a declaração resultou em pânico desnecessário. Muitos países desperdiçaram dinheiro na tentativa de desenvolver uma vacina para o vírus. Mas logo depois a H1N1 se mostrou fácil de controlar. A classificação oficial de uma pandemia depende de vários fatores, mas por incrível que pareça, isso é só um nome e não tem implicação legal nenhuma. Mas a OMS declarou que o Covid-19 é uma emergência de saúde pública, que merece atenção internacional. Mas isso é o mais importante, porque permite que ela comece a fazer recomendações aos países sobre como lidar com a doença. Quando a gente fala do termo pandemia, né, a gente começa a se tornar meio obsessivo com essa palavra, devido ao peso que ela carrega no nosso imaginário desde cedo. Então, declarar uma pandemia pode causar pânico desnecessário, né, o que vai acarretar muitas consequências negativas dentro de uma nação. Mas, por outro lado, também pode permitir com que os cidadãos do mundo se preparem física e mentalmente para a disseminação do vírus e da doença, e isso pode acabar por auxiliar na mitigação dos malefícios da pandemia. Existem aspectos positivos e negativos referente à declaração de uma pandemia, mas isso nos leva à próxima questão, que é: o que você deve fazer quando as organizações relevantes declaram uma pandemia? Bom, o Brasil, diferente de muitos países da Europa, ele teve a oportunidade de se preparar para a chegada desse parceiro não tão querido por nós, né, o famoso coronavírus. E essa medida que foi tomada, principalmente em relação à restrição de circulação de pessoas, fez com que o nosso país pudesse se preparar e agilizar a construção de estruturas para tentar conter o surto, além de ter salvo muitas vidas com os milhares de testes que estão sendo feitos diariamente. É claro que o pânico desnecessário é algo que só acaba atrapalhando, mas declarar uma pandemia é uma forma útil de deixar claro a urgência da situação e a necessidade de colaborarmos para a contenção da doença ou do vírus, né? E o que a gente pode fazer individualmente para isso? Ter certeza que nós estamos consumindo informações de organizações legítimas como a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, e que a gente tenha acesso às informações e recomendações de qualidade e atualizadas, pois essas informações elas podem mudar diariamente, então estar atualizados com fontes seguras é essencial. A Covid-19 se transmite principalmente por gotículas de saliva que são levadas através do ar para as aberturas do corpo, como nariz e boca. Por isso, o uso de máscaras não garante que você não será contaminado. Se você levar a mão ao rosto para ajeitar a máscara, você pode ser contaminado do mesmo jeito. O ideal é sempre manter as mãos higienizadas com água e sabão ou álcool em gel, principalmente ao retornar de ambientes públicos. E evitar aglomerações, não dividir objetos pessoais e não tocar o rosto. Mas por que usar as máscaras então? Elas também têm seus benefícios no controle da epidemia. Impedir que as pessoas infectadas levem esse vírus adiante, né? Com a boca e o nariz coberto, os fluidos dessas pessoas não entram em contato com outras ou com objetos, limitando o espalhamento da doença.
Por isso, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde aqui do Brasil aconselham que as pessoas com sintomas da doença utilizem a máscara ao sair em público para evitar infectar os outros. Bom, no pico da crise, a cidade de Wuhan, na China, tornou obrigatório o uso de máscaras em público sob penalidade de multa. E a cidade já controlou o surto hoje. Agora, outros países estão indo para o mesmo caminho. A República Tcheca, o Vietnã e até mesmo aqui no Brasil, algumas cidades já estão aderindo a esse tipo de multa, além da obrigatoriedade do uso das máscaras. Mas para pessoas que não estejam com sintomas, também é obrigatório o uso da máscara, né? E por quê? Bom, dentre essas pessoas, existem um grupo que os especialistas costumam chamar de assintomáticos, que acabam não apresentando nenhum sinal ou nenhum sintoma de que possa estar infectado pelo vírus, o que pode ocasionar em um número cada vez maior de pessoas com a doença. Por isso, é de extrema importância que, mesmo que o indivíduo não apresente traços da doença, ele utilize a máscara. Dessa maneira, ele acaba protegendo o grupo que mais sofre com essa enfermidade, né? Que são a população idosa e principalmente as pessoas com diabetes e hipertensão. Uma das preocupações das autoridades é que a busca generalizada por máscaras possa levar à falta desse produto para os profissionais que mais precisam, os da saúde. Esse é o cenário atual. O nosso projeto foi criado justamente para garantir que as máscaras caseiras estejam indo para quem precisa, tanto as compradas para si, quanto as que serão doadas para a ONG Oca, deixando as máscaras cirúrgicas para os profissionais da saúde. Todo mundo está procurando as máscaras de proteção, por isso está cada vez mais difícil de consegui-las. Não são apenas as máscaras descartáveis que criam uma barreira de proteção contra o vírus. As máscaras de panos que nós estamos fazendo também têm esse poder. Mas para garantir a eficácia dessas nossas máscaras, a escolha do tecido deve ser considerada. Então, temos alguns tecidos indicados para equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. São tecidos como o saco de aspirador, o cotton, o algodão e também fronhas de tecido antimicrobiano. Assim como os devidos cuidados de higiene das máscaras e também o tamanho, cobrindo totalmente a boca e nariz, sem espaço nas laterais. Mas para usar a máscara de pano, para proteger você, sua família, seus clientes, é preciso tomar alguns cuidados. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais recomendações do Ministério da Saúde, né? Essas são algumas recomendações do Ministério da Saúde e da Agência de Vigilância Sanitária. Primeiro, você deve saber que para se tornar uma barreira física, a máscara deve ter pelo menos 2 camadas de pano, ou seja, uma dupla face. Também deve ter elásticos ou tiras para amarrar acima aqui da orelha e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano sempre estará protegendo a boca e o nariz. E é sempre importante lembrar aos seus clientes que a máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada com ninguém, nem que seja da sua própria família, sabe? Se a família for grande, cada pessoa deve ter a sua própria máscara. Além disso, existe a necessidade de informá-los de que as máscaras de tecido possuem em torno de 2 horas de uso, né? Pois quando começam a ficar molhadas por conta da nossa respiração, né, elas vão perdendo eficácia. Por isso, quando as pessoas forem sair de casa, é sempre bom levar 2 unidades da máscara, pois quando uma começar a perder a eficiência, você poderá utilizar a outra. Portanto, é sempre bom ter uma máscara reserva. Chegando em casa, deve-se lavar as máscaras usadas com água sanitária ou deixá-las de molho em um recipiente com água e sabão. Depois de seca, as máscaras devem ser passadas com ferro quente e nunca, em hipótese alguma, você deve tocar na parte frontal interna ou externa dessa máscara, porque é justamente justamente onde a máscara vai proteger. A parte frontal protege, né? A parte frontal interna vai proteger o seu nariz e a sua boca, ou seja, vai proteger as entradas de ar do seu corpo de pegar o ar contaminado de outras pessoas. Teste o tecido segurando contra a luz forte. Se a luz passar com muita facilidade, ou se você puder ver as fibras do tecido contra a luz, o material não é uma boa escolha. Se o tecido tiver um tear mais denso ou for de um material mais grosso que não permite que a luz passe por ele, esse é o material que você vai usar.
E mesmo que as máscaras caseiras não tenham um nível de filtragem considerado ideal, muitos de nós estamos fazendo isolamento social, trabalhando em casa e evitando sair em ambientes públicos. Não precisamos de um grande nível de proteção como os profissionais da saúde. E mais importante, um rosto coberto é melhor do que um rosto sem proteção alguma. Especialmente quando é usado por uma pessoa que está infectada, mas não sabe ou não apresentou os sintomas ainda. Bom, mas como que estão as coisas aqui dentro do nosso país? As medidas já estavam sendo tomadas desde o começo de fevereiro com a preparação do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, né? Para a explosão no número de casos que vem acontecendo. Então, você deve estar se perguntando por que a mídia está tão preocupada em notificar a importância do isolamento social e por que a gente deve se manter nele. Essa importância ela é dada por conta do avanço de qualquer vírus ou bactéria, pois quando a gente restringe a circulação de pessoas, acabamos diminuindo a quantidade de casos por contato. Mas não é só isso também. Infelizmente, quando estamos falando de algo tão sério quanto uma pandemia, existem razões muito importantes, como a própria vida das pessoas, a vida das pessoas que estão em risco, né? Que têm maior vulnerabilidade com relação àquela doença, e também vale se considerar a capacidade do país de suportar a quantidade de pessoas doentes, não só pela Covid, mas também por outras doenças, por pessoas que já estavam em situação hospitalar, por acidentes e outras coisas. Isso acaba causando um colapso nos hospitais. Com o passar dos dias, né, mais pessoas acabam saindo atrás de ajuda e isso acaba causando aglomerações até mesmo próximo de hospitais, que existem alguns locais que estão com maior risco dessa doença. E onde tem aglomeração de pessoas, né, existem pessoas que podem não estar apresentando os sintomas, mas acabar passando para outras. E essas pessoas podem possuir indivíduos de risco em suas residências, que acaba gerando um efeito dominó na sociedade. É por isso que a questão do isolamento social ainda é importante nos mantermos, até que a situação nos hospitais e os casos melhorem. E como tudo isso nos afeta? Como isso te afeta? O brasileiro está lutando para combater a pandemia. Essa luta precisa de decisões nunca antes tomadas na história do país. Algumas ações como auxílio financeiro para prestadores de serviço e autônomos, concessão de crédito emergencial para as empresas e auxílio alimentação para alunos de escola pública já foram feitas. Mas esse dinheiro precisa vir de algum lugar, né? Se você pensou nos impostos que você paga a sua vida inteira, você acertou. Com todas essas medidas, bilhões de reais foram direcionados para a população. Esse orçamento ganhou o nome de orçamento de guerra. Isso nos leva à pergunta: o que o futuro nos reserva? Como que a gente vai ficar quando tudo isso acabar? Bom, é difícil a gente prever o que vai acontecer no futuro, né? Mas certamente sofreremos grandes impactos econômicos em nível mundial quando tudo isso terminar. O mais importante nesse momento é estarmos atentos ao nosso presente e ele pode ser motivador e inovador para alguns ramos do comércio, principalmente os artesãos e costureiras do nosso país, que estão tendo, em meio à pandemia, a oportunidade de estarem sendo vistos e reconhecidos pelo mercado como os grandes empreendedores que são, fazendo com que a economia local do nosso país continue sendo alimentada. Olha que interessante. Em meio à pandemia, as revistas e jornais param para ressaltar a importância dos nossos artesãos que acabam se tornando de grandes combatentes e atuantes no enfrentamento ao Covid-19. Deixa aqui registrado o nosso muito obrigado a vocês que estão fazendo com que a ONU se torne realidade e consiga atingir muitas e muitas pessoas. Muito obrigado, de verdade. Gratidão.